Olá, meus amigos. Graças a Deus. Estamos aqui de volta para deixar para você a poderosa palavra. Que a paz esteja com todos, tá bom? Você que já é inscrito nesse canal, peço por gentileza que você possa deixar aquele joinha, né? E se você ainda não é, peço para você, por favor, se inscrever, tá bom? Tanto você que já é, tanto você que vai se inscrever, eu peço aquele joinha, né? Aquele joinha, tá certo? E peço também o seu compartilhamento, tá bom? Hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês falando sobre o espírito do engano, né? Cuidado com o espírito do engano. E é um alerta que o apóstolo João, que ele deixou a sua primeira carta, né? E lembrando que o João, ele não escreveu essa carta para mundano. Ele não escreveu essa carta para estranhos, mas ele falou para a Ásia, para os irmãos da Ásia, a Ásia Menor, né? A respeito dos anticristos, né? Os espíritos do anticristo, aquelas pessoas que são usadas pelo espírito do engano, né? Em primeira carta de João, capítulo 2, verso 18, ele fala, né? Ele fala assim, ó, filhinhos, já é a última hora, visto que o anticristo, né, está surgindo, vai surgir, melhor dizendo, né? Mas anticristos já tem surgido do nosso meio, ou seja, ele falou no plural, né? Já tem surgido do nosso meio, né? Aí o versículo 19, a qual era um dos nossos, mas se fosse um dos nossos, teria permanecido conosco. Então, o que o apóstolo João aqui, claro que eu falei para você na linguagem atualizada, eu peguei algumas partes desse texto, né, dos dois versículos 18 e 19 de 1 João 2, para falar a respeito do espírito do engano. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu e você, a gente tem que entender uma coisa. Nós que servimos a Deus, temos que entender que o nosso inimigo, o diabo, ele não vai trabalhar de cara limpa, né? Ele não vai trabalhar como ele é para tentar enganar. Por quê? Porque a gente conhece ele, né? A gente sabe quem ele é. Então, obviamente, ele não vai trabalhar de cara limpa. Antes da gente se converter, Satanás ele nos enganava de uma maneira. Agora que nós nos convertemos, nós conhecemos a verdade, nós sabemos quem é ele, né? Ele vai trabalhar de uma outra forma. Que se a gente não tiver a ligação com Deus, a gente não vai perceber o engano de Satanás. Por quê? Você percebe que o apóstolo João diz que o espírito do anticristo, os anticristos, aliás, os antes, não sei se a palavra certa é essa, né? Não existe mais de um Cristo, mas ele fala no plural, né? Existe mais de um espírito do anticristo. O anticristo vai ser um homem que vai surgir no final dos tempos, que é o tempo que nós estamos vivendo, e que a Bíblia chama ele de a besta, né?
que será o governante do mundo inteiro. Anticristo significa contra Cristo, que vai combater os ensinamentos de Cristo. É uma das definições. Mas aqui o apóstolo João, ele falou do espírito do anticristo, daquelas pessoas que um dia pregaram a verdade e não pregam mais. Você pode observar aqui no versículo 19 de primeira carta a João, né? Capítulo 1, verso 19, você pode observar que ele diz que ele era um dos nossos, mas ele não permaneceu sendo um dos nossos. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu, particularmente, eu não fico feliz quando eu vejo várias igrejas aí de vários nomes que têm se levantado, né? Novas igrejas, novos trabalhos. Eu, particularmente, por um lado eu fico feliz, mas por outro lado não. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o espírito do anticristo, ele está atuando no nosso meio. E ele está usando do quê? Da própria palavra. É isso mesmo. De que maneira? Distorcida. Usando de alguns versículos isolados, usando daquilo que Deus não falou, né? Como se Deus tivesse falado. É que nem eu falar algo para você e você distorcer aquilo que eu falei. É o que o diabo tem feito através do espírito do anticristo. Falsos pregadores têm se levantado. Infelizmente, várias igrejas aí do anticristo têm se levantado. Pessoas que um dia pertenceram à verdade, um dia pregaram a verdade, e hoje tem trazido para as pessoas o engano, né? Aí você me diz, você que me assiste, você me pergunta, mas como que eu vou conhecer quem é anticristo e quem não é? Como que eu vou conhecer o espírito do anticristo? Simples. O espírito do anticristo, aqueles falsos profetas, os falsos pregadores, eles não vão pregar o evangelho como ele deve ser. Ou seja, o espírito do engano, de que maneira que ele trabalha? Ele vai apresentar aquele caminho mais light. Eu já tenho falado isso em vários vídeos. Ele vai apresentar aquele caminho mais tranquilo, aquele caminho sem renúncia. Nós vivemos, meu amigo e minha amiga, essa geração, a qual as pessoas estão procurando aí o caminho mais fácil, né? Estão procurando o caminho mais simples. Hoje em dia tem gente que quer servir a Deus ao seu próprio jeito. Como eu já tenho batido nessa tecla, tem pessoas hoje que têm problema em ouvir a verdade e querem servir a Deus ao seu próprio modo, né? A sua própria maneira, a sua própria forma, e acabam encontrando esses falsos pregadores aí que vão dizer aquilo que elas gostam de ouvir. Tem pessoas que ficam confortáveis no seu pecado, né? Por exemplo, tem pessoas que ela gosta de viver na fornicação, amaziado, não quer saber de casar, né? Tem pessoas que ela quer continuar no adultério, quer continuar bebendo, quer continuar fumando, quer continuar mentindo, né? Quer continuar confortável no seu erro. E o espírito do anticristo, ele é o que ele faz. Ele deixa a pessoa confortável no erro dela, falando que Jesus é amor, que Jesus não se importa com essas coisas, o que importa é o amor. É o que muitos ouvem hoje. Mensagem de motivação, mensagem de pregadores coach, vamos assim dizer, que falam, que massageiam o ego das pessoas. Tem até músicas gospel hoje que massageiam o ego, né? Falando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que a pessoa é aquilo outro. E às vezes não falam aquilo que é para ser falado. É um meio, o evangelho
é o meio evangelho. Ou seja, não é falado tudo que tem que ser dito. Essas pessoas, às vezes, elas pregam até, elas falam até da palavra, foi o que eu disse agora. Elas falam até da Bíblia, mas de uma maneira distorcida, né? Então o apóstolo João, ele alertou os irmãos. E hoje eu estou alertando que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo com esses pregadores falsos aí, com o espírito do anticristo, né? O apóstolo João falou, amados filhinhos, estamos na última hora, ou seja, estamos vivendo os últimos tempos, e nos últimos tempos, né, os espíritos enganadores, os falsos profetas surgiriam. Né? O anticristo vai surgir, vai se levantar, mas enquanto isso não acontece, pessoas com esse espírito do anticristo, pregadores, mensageiros de Satanás têm surgido com esse espírito, combatendo o verdadeiro evangelho de Cristo. Então eu e você, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes muitas pessoas, ela quer mandar tudo para dentro. Ela gosta de assistir qualquer mensagem, ela fala assim: não, todas as mensagens são de Deus. Espera aí. Não. No mesmo João, na mesma carta de João, agora no capítulo 4, verso 1, olha o que o apóstolo João fala. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, prove se o espírito provém de Deus, pois há muitos falsos profetas que têm surgido pelo mundo. Então, ele novamente fala nesse assunto no capítulo 4:1. Ele começa falando no capítulo 1, né? E continua falando no capítulo 4. Você vê que ele toca muito nesse assunto, porque é um assunto sério. Às vezes muita gente fala assim: mas a gente não pode julgar. Quem somos nós para julgar? A pessoa não entende essa palavra que Jesus falou. Jesus, ele não proibiu ninguém de julgar. Jesus, ele proibiu as pessoas de julgar na hipocrisia, ou seja, eu não corrigir o meu erro e querer corrigir o seu. Jesus proibiu esse tipo de julgamento. Porque tudo que a gente faz, as pessoas vão devolver, vai refletir, né? Agora, o apóstolo João, ele manda a gente tirar prova. Não é errado. Não é errado você analisar a mensagem que você assiste, o pregador que você assiste. Eu, como pregador da palavra, eu gosto que todas as pessoas que acompanham as mensagens que eu assisto, eu aconselho a pessoa a acompanhar na Bíblia. Eu aconselho a pessoa a estudar a Bíblia, a ver que aquilo que eu estou falando não é de mim, não é invenção da minha cabeça, mas é aquilo que está escrito dentro da Bíblia. Agora, o espírito do anticristo, não. Ele fala meia dúzia de palavras bonitinhas e massageia o ego da pessoa. Fala aquilo que a pessoa quer ouvir, fala só um pouquinho da palavra, lê só um versículo e fala aquele monte de baboseira que a pessoa gosta de ouvir. Hoje em dia está cheio desse tipo de pessoa. E o apóstolo João, ele fala no capítulo 1, verso 19, ele diz que ele era um dos nossos, ou seja, ele já foi um pregador da palavra que pregou a verdade e hoje não prega mais. Ou seja, o espírito do anticristo, o mensageiro do anticristo, o mensageiro de Satanás, o falso profeta, ele é conhecedor de Cristo. É que nem o próprio Lúcifer, o próprio diabo, que um dia conheceu a Deus, mas se rebeldeou. Então o espírito do anticristo é esse espírito que Lúcifer, o diabo, tem usado. Você vê aí muitas igrejinhas pequenininhas que têm se aberto aí, mas infelizmente algumas foram abertas debaixo do quê? De rebeldia, abertas debaixo de pecado, de rebeldia.
Aí a pessoa não concordou com o caminho mais difícil, abriu lá uma igrejinha que prega o caminho mais fácil. Então o apóstolo João falou que essas pessoas eram do nosso meio, mas não é mais. Então, meu amigo e minha amiga, seja maduro. Nós que servimos a Deus, nós temos que aprender a ser maduro na fé. A criança, você vê, né? A criança, ela acredita em qualquer coisa que ela ouve. Por isso que a mãe engana a criança, fala que existe Papai Noel, fala que existe bicho-papão, fala que existe o homem do saco, né? Conta meia dúzia de historinhas mentirosas. A criança acredita. Então, eu e você, espiritualmente, nós não podemos ser imaturos, não podemos ser criança na fé. Nós temos que analisar, sim, as mensagens que nós temos ouvido, as pregações que nós temos ouvido e analisar se condiz com o que a palavra de Deus manda. Porque o espírito do anticristo, o espírito enganador, o mensageiro de Satanás, ele nunca vai pregar salvação. Ele nunca vai pregar contra o pecado. Ele nunca vai pregar renúncia. Ele nunca vai pregar arrependimento. Ele nunca vai pregar contra aquilo que é errado. Mas ele vai deixar você confortável no erro. Então, cuidado, cuidado. O apóstolo João falou para a gente tomar cuidado, porque o espírito do engano tem operado. E, infelizmente, muitos têm caído nesses enganos. Tá certo? Então, que essa pessoa não seja você. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus, Ele assim nos permitir.